Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Iago, sou psicólogo e seja bem-vindo aqui, ao canal, E hoje o vídeo é um pouquinho diferente, é um pouquinho mais sobre mim, sobre a minha escolha profissional, como eu decidi resolver ser psicólogo, quais foram os critérios que eu resolvi, que eu, vi lá que seria bom eu estar fazendo a psicologia. Então hoje eu vou contar tudo para vocês. Então é bom que se alguém se identificar e for para esse lado que eu fui, não, vê se é o certo, vê se é aquilo que você quer, Então pega seu café e bora pro vídeo. Bem, eu terminei meu ensino médio em 2010, com meus 18 anos, Eu estava cansado de estudar, então na época eu falei, no próximo ano eu vou tirar esse ano para descansar. Então era só trabalhar. Foi o que eu fiz. Terminei o ensino médio, fiquei o ano, não fiquei parado porque eu ainda fiz um cursinho de técnico em vendas durante esse ano, E trabalhei. Foi o que eu fiz. No próximo ano, que eu lembro, se eu não me engano, era 2012, eu resolvi ir pro quartel. Não sei o que deu na minha cabeça, também não queria estudar naquela época. Então eu falei assim, vou pro quartel. Fui pro quartel, fiquei um ano. Quando eu voltei, mais um ano que eu fiquei trabalhando e não queria estudar. Só que no final daquele ano de 2013, eu comecei a perceber que meus amigos já estavam todos na metade da faculdade de cada um que eles escolheram lá e eu não tinha nem iniciado a minha. Então começou a bater aquele meio que desespero. Eu falei, meu Deus, eu tô ficando para trás, Eu pensava nisso, eu não posso ficar para trás. Então na hora de eu começar a reagir nos meus estudos, que eu quero fazer aí mais para frente, mas eu não sabia ainda o que fazer. Aí eu falei, vou pesquisar, Só que uma coisa eu tinha na minha cabeça que era, eu não quero faculdade que envolva matemática, que envolva números, porque eu não era muito chegado, a fazer conta, não sou muito bom em matemática também, então comecei a pesquisar. Aí foi quando eu comecei a procurar, Direito, professor de biologia, administração já caía fora, que eu já sabia que envolvia conta, então para mim não era. E foi quando eu encontrei a psicologia. Aí eu falei, meu Deus, eu acho que psicologia não existe matemática não, é nela que eu vou. Fui, procurei a grade do que eu ia estudar durante os 5 anos, E eu fui vendo, eu não vi nada. Eu vi uma matéria lá chamada Métodos Quantitativos. Mas naquela época eu acho que eu era muito leigo para saber se era matemática ou não era. Que quando eu fui, para a faculdade, eu descobri que métodos quantitativos envolvia contas, de pesquisa de campo, essas coisas. Mas enfim, fui e fiz, E esse foi um critério. Outro critério meu também na época é que psicologia não tinha na minha cidade, só tinha em outra cidade que era 150 km de distância. Então eu tive que me organizar para mudar para lá, porque eu ir e voltar todo dia, eu não consegui, que eu tentei isso durante um mês, não me adaptei, e aí eu fui morar para lá. E foi quando eu iniciei essa trajetória da psicologia. Bem, foi bem assim, do jeito que eu escolhi na época, Fiquei um ano, porque eu penso assim, que quando a gente que gosta do que a gente faz, na faculdade a gente tem aquele ano para se adaptar. Aquele ano você vai descobrir se é realmente aquilo lá que você quer para você, que você quer estudar 5 anos, que você quer sair e assumir uma área dessa profissão. Então, esse ano ele é sagrado, eu falo, que foi o que eu decidi. Bem, iniciei assim, foi essa forma que eu decidi, foi uma forma bem espontânea, não tive muito, porque hoje em dia a gente tem aquela avaliação que você faz para ver qual perfil você se encaixa para tal profissão. Naquela época eu não tinha isso, então eu fui na fé e na coragem para psicologia, Esse foi o início, foi assim que eu escolhi, Eu demorei um tempo para pensar em fazer uma graduação, já comecei, se não me engano, com os meus 24 anos na época, que eu terminei com 28, teve alguns desafios aí durante essa minha formação, mas eu finalizei a faculdade com 28, foi 29, se eu não me engano, Não estou falando aqui que você não possa tirar um tempo, de um ano para você se organizar, para você pensar melhor se você ainda não decidiu o que você quer. E também não há idade para você começar uma faculdade. Vai de você explorar o que você quer fazer.
cada um tem seu tempo, né? Cada um tem... A gente não sabe como que é a vida de cada um, talvez tenha dificuldade de fazer uma faculdade presencial, mas aí tem a semipresencial, tem a totalmente online. Então isso aí é de você se encaixar para você ver qual situação cabe você e é melhor para você estar fazendo a sua faculdade, né? Você não precisa ter essa pressa, você precisa se organizar. No meu caso não teve muita organização não, né? Por isso que eu tive alguns altos e baixos em relação à graduação, mas é o que eu falo, cada um tem seu tempo, né? Se você terminou o ensino médio, não quer iniciar logo de cara uma graduação, tira aquele ano para você pesquisar o que você quer, se é realmente aquilo que você quer, qual que é os critérios, se dá para fazer no seu município, na sua cidade, ou se é em outro, aquele curso que você quer. Então, um ano para você estar se organizando e escolher aquela profissão certa que você quer, né, pro resto da sua vida. Não é da sua vida não, que você pode ter várias outras profissões nesse decorrer da sua vida para você assumir. Pessoal, é isso aí. Espero que vocês tenham se identificado um pouco comigo, né, em relação à minha escolha profissional, como que foi essa escolha, né, o que que vocês acharam? Vocês também tomaram, foi desse jeito, foi no impulso ou não? Vocês tiveram tempo para pensar? Vocês tiraram esse ano para pensar? Deixa aí nos comentários que eu quero também saber como que foi, como você decidiu a sua profissão, tá bom? Eu vou estar lá respondendo e compartilhando também o que eu achei, beleza? Então, até o próximo vídeo.